Apesar do Japão ser um país de primeiro mundo, o país não possui um exército como as outras nações. Isso acontece por causa de vários fatores que ocorreram ao longo de sua história, e neste vídeo eu vou te falar de forma detalhada sobre cada um deles. Após a rendição do Japão na Segunda Guerra Mundial, o Japão enfrentou uma ocupação pelos Estados Unidos durante esse período. O país passou por uma transformação significativa com a implementação de reformas políticas, econômicas e sociais. A ocupação americana tinha como objetivo transformar o Japão em uma nação pacífica e aliada aos interesses americanos na Ásia, além de evitar a influência soviética na região. A reconstrução do Japão foi um processo complexo e desafiador. O país precisou reconstruir sua infraestrutura e economia, que haviam sido devastadas pela guerra. Com a ajuda financeira dos Estados Unidos, o Japão conseguiu se reerguer e eventualmente tornou-se uma das maiores economias do mundo. A presença americana também garantiu a segurança do Japão durante a Guerra Fria, enquanto o país se concentrava em seu crescimento econômico. A ocupação americana no Japão terminou em 28 de abril de 1952. Este evento seguiu a assinatura do Tratado de Paz de São Francisco, em 8 de setembro de 1951, que marcou o fim da ocupação pelos aliados, e após sua ratificação, o Japão voltou a ser um estado independente. Este novo estado surgiu com uma nova filosofia, que colocava o pacifismo como um princípio fundamental, e isso surgiu como o artigo 9 da Constituição japonesa, uma cláusula única que estabelece aquilo que eu falei agora há pouco sobre o pacifismo. Esse artigo renuncia ao uso de guerra como um meio de resolver disputas internacionais e proíbe a manutenção de forças armadas com potencial de guerra. Esse artigo reflete o desejo do Japão de viver em paz e contribuir para uma comunidade internacional baseada na justiça e na ordem. A Constituição promulgada em 3 de maio de 1947 foi influenciada pela ocupação americana e representou uma mudança radical na política externa e de defesa do Japão. Desde então, o Japão tem se mantido como uma nação que busca resolver conflitos por meios pacíficos e tem se abstido de participar de guerras. O artigo 9 também tem sido objeto de debates e discussões, especialmente em relação à sua interpretação e possível revisão para permitir uma postura mais proativa do Japão em questão de segurança internacional. Embora o Japão não tenha exército, o país conta com uma Força de Autodefesa do Japão, mais conhecida como FARG. As FARG são as forças militares do país, estabelecida após o fim da ocupação dos Estados Unidos no pós-guerra. As FARG são compostas por 3 ramos: a Força Terrestre de Autodefesa, a Força Marítima de Autodefesa e a Força Aérea de Autodefesa. Elas operam sobre uma política de defesa estritamente defensiva, em conformidade com o artigo 9 da Constituição. As FARG têm estado envolvidas em operações internacionais de manutenção da paz e recentemente têm enfrentado debates sobre seu status em relação com a sociedade japonesa devido a tensões regionais, especialmente com a Coreia do Norte. Ainda que isso pareça contraditório, a FARG funciona como uma guarda nacional, servindo apenas para intervir caso o Japão seja atacado. Porém, esse tipo de força não se compara a um exército tradicional, já que um exército tem muito mais força e autonomia. Outro fator importante que fez com que o Japão não tenha exército é a sua aliança estratégica com os Estados Unidos. A aliança entre o Japão e os Estados Unidos é um pilar central para a sua segurança e da região do Indo-Pacífico. Esta aliança estratégica tem sido fortalecida em resposta aos avanços de outras potências, como a China e a Coreia do Norte. Os Estados Unidos têm ajudado a construir capacidade de defesa para o Japão, incluindo a implementação de uma nova unidade móvel de fuzileiros navais na ilha de Okinawa, que é estrategicamente importante devido à sua proximidade com Taiwan. Além disso, os países colaboram em várias áreas, incluindo segurança, crescimento econômico e desenvolvimento global. Enquanto o Japão chama atenção pela sua história, culinária e cultura, a Rússia chama a atenção do mundo pelo seu enorme poder militar, a ponto de deixar até mesmo os Estados Unidos preocupados. Caso você queira saber mais sobre isso, é só clicar no meu último vídeo. Oi, eu sou o DJ e esse é o Mente Fora do Cubo. Até a próxima e fiquem com Deus.